Olá, que alegria estar aqui gravando esse material todo especial para você que já tem ouvido falar sobre empreendedorismo, que já tem ouvido falar sobre a minha história de empreendedor, que já tem ouvido falar sobre Portugal. Eu queria falar um pouquinho para você sobre como eu acredito nesse movimento que é empreender em Portugal e tanto acredito que desenvolvemos em uma das empresas que eu tenho justamente que nasceu em Portugal, o que nós chamamos dos 7 pilares de sucesso do seu negócio em Portugal. Portugal é apenas a porta de entrada para o mundo, porque Portugal é uma economia pequena, 10 milhões de habitantes, mas porta de entrada para a Europa com mais de 500 milhões de habitantes. Por que Portugal? Essa é uma pergunta que eu sempre ouço. Primeiro, o nosso estudo, a nossa metodologia nasce da aderência cultural que temos a Portugal. Você pode falar, Benício, mas é por causa da língua, que nós falamos o português como eles. Então, não é. A língua é apenas um dos pontos do que nos conecta. Tem muitos outros aspectos e nesses aspectos Portugal tem muito mais aderência a um empresário brasileiro que quer empreender para o mundo, tendo mais sorte, ou melhor, melhorando a sua assertividade através de Portugal. Os 7 pilares que nós desenvolvemos, que analisam o seu negócio, justamente para você não perder tempo começando uma ação que de repente não tem mercado consumidor, não tem aderência com o mercado que você pretende internacionalizar. Com esse estudo você já elimina, de repente, um projeto que não faz muito sentido. Não é toda empresa, não é todo business que faz sentido internacionalizar. E esse estudo, ele justamente traz à tona os pontos que são relevantes nessa análise. Quais são esses pontos? Primeiro, a análise de mercado. Existe mercado para esse produto? Segundo, existem marcos legais, existe impedimento para você internacionalizar esse produto? Terceiro, existe uma tendência de consumo desse produto? Lembrando que tendência está sempre muito ligado a consumidor e não a modismos. Quando a gente fala em tendência, a gente está falando de algo que faz parte ou está fazendo parte desse movimento em que as pessoas vão continuar consumindo ao longo do tempo. Quarto passo, será mesmo que essa concorrência, ela é uma concorrência importante? Vamos estudar a concorrência em profundidade. E aqui nessa análise de concorrência tem uma série de aspectos que é importante você sempre ficar atento. Existem linhas de financiamento para ampliar esse meu negócio? Esse é um outro ponto muito sensível. Dentro desse estudo completo, a gente ainda analisa uma dinâmica de mercado para entender toda a estrutura junta desses pontos que eu trouxe, para depois você poder fazer uma análise e falar, poxa, o estudo de mercado, a tendência, o segmento, as análises, os marcos regulatórios, com todos esses pontos eu consigo construir o que para você? Uma grande análise SWOT, que vai te dar um panorama se você tem ou não uma oportunidade para empreender em Portugal. Bem, dizer que Portugal é um país incrível, dizer que Portugal tem uma das seguranças, tem um sistema de segurança dos mais seguros do mundo, que é um baita de um país tranquilo para se viver, que é uma economia de primeiro mundo e que tem um baixo custo de vida comparado, lógico, com a Europa, já seriam coisas mega suficientes para que você tomasse uma decisão de começar a pensar em empreender o seu negócio hoje mesmo. Mas eu chamo a atenção para você que antes de qualquer movimento, é super importante você entender e estudar se existe aderência do teu produto, do teu serviço em Portugal. Como fazer isso? Fala comigo, entra no meu site, marca um momento que eu vou ter o maior prazer de te ajudar nessa incrível jornada para o mundo a partir de Portugal. Abraço!